Esta é a história da Austrália, vista em cores pela primeira vez. O nascimento do cinema, com suas preciosas imagens de arquivo, revela como os australianos viviam, trabalhavam e se divertiam. O século XX traz mudanças radicais que transformarão a sociedade. Uma mãe a caminho do trabalho deixa seu filho pequeno. Nos campos e nos palcos, os australianos dão tudo de si, provando seu valor no cenário mundial. Todos estão de olho em Farla. Esta série também revela uma história escondida. A história da Austrália, muitas vezes não vista e desconhecida. O enriquecimento dará poder à indústria moderna, inspirando inovação e uma nova convicção. Crimes que chocam a nação. Os sequestradores não entraram mais em contato com os pais. E outros que a dividem. Todas as comunidades evoluídas do mundo aboliram a pena de morte. Os australianos desafiam o status quo, enquanto a nação cresce para se tornar uma das mais diversas e ricas do planeta. A história vívida da Austrália moderna, antes vista somente em preto e branco, é revelado pela primeira vez em todas suas gloriosas e verdadeiras cores. Por ser uma nação originária de prisioneiros britânicos jogados no fundo do mundo, o crime e o castigo sempre fizeram parte do DNA australiano. Com a chegada do cinema, o público se aglomera para ver infratores imprudentes como Ned Kelly e o Capitão Thunderball desafiarem descaradamente as autoridades. No início do século XIX, a criminalidade cresceu desenfreadamente com crimes de homicídio, roubo e falsificação. As punições incluíam flagelações brutais e enforcamentos semanais. Mas em 1901, a Federação consagra uma ousada nova visão para a Austrália, como uma nação próspera, trabalhadora e civilizada. No entanto, sob essa fachada, uma batalha vem se formando entre esse ideal e a ilegalidade que permeia a sociedade. Ao longo do século, essa competição irá moldar a nação, à medida que a Austrália muda sua visão sobre o que é o crime e como ele deve ser punido. Na primeira década, 40% de todas as condenações nos tribunais são por embriaguez. O álcool está enraizado na vida australiana desde que o rum era usado como moeda na época colonial. Sua popularidade nunca diminuiu. Mas a embriaguez agora é vista como uma ameaça a uma sociedade estável. Em 1915, o antigo movimento da temperança, em campanha para que o álcool fosse removido da vida pública, encontra apoio na crescente classe média australiana. O líder britânico do movimento, Tennyson Smith, chega para votar contra a venda de álcool nas eleições locais de St Kilda, em Melbourne. Essa campanha de proibição financia o filme mudo King Alcohol, em 1918, ilustrando que hábitos de consumo prejudiciais são a ruína da sociedade. Eles pressionam pelo fechamento permanente de bares e hotéis às 6 horas da tarde. Essa lei foi temporariamente implementada durante a Primeira Guerra Mundial, na crença de que uma frente interna autodisciplinada e moralmente correta era essencial para o sucesso no campo de batalha. A sobriedade é considerada uma virtude nessa próspera nova nação.
Após longos debates no parlamento, o projeto de lei é aprovado em dezembro de 1919 e o horário de funcionamento dos hotéis em Vitória fica restrito das 9 às 18 horas. Outros estados seguem o exemplo, mas a Austrália Ocidental mantém um horário mais moderado de fechamento, às 9 da noite. As novas leis podem apaziguar os proibicionistas, mas não fazem nada para conter a bebida. Na verdade, em 1923, a produção de cerveja nas fábricas aumentou, junto com a venda de bebidas ilegais. O governo também está lutando contra o crescente uso do ópio. Introduzido por imigrantes chineses durante a Corrida do Ouro, em meados de 1800, ele agora está florescendo, com casas de ópio sendo encontradas nas principais ruas de cidades e vilas em todo o país. Embora na época grupos religiosos tivessem temido que o ópio pudesse se espalhar, as colônias recebiam enormes receitas dos impostos de importação e, portanto, o comércio continuou inabalável. Em 1905, o governo ataca, tornando o ópio ilegal, proibindo sua importação e fornecimento. Casas de ópio são invadidas e muitos são presos por posse ilegal. Ainda assim, os australianos são os maiores consumidores per capita de ópio do mundo. Produtos como o xarope calmante da senhora Winslow e o musgo irlandês de Bonington, contendo ópio, cannabis e clorofórmio, veem as mulheres de meia idade da classe média como o grupo australiano mais provável a consumir ópio. Jogos de azar sempre fizeram parte da vida australiana desde que os primeiros colonos livres chegaram para tentar a sorte na nova terra. E eles também foram alvo do governo. Em 1896, quando a primeira corrida da Copa de Melbourne é filmada, apostar já é uma tradição cultural. Mas o novo governo começa a se interessar em regular a paixão nacional pelas apostas. Em 1906, as apostas não licenciadas, feitas fora dos clubes de cavalheiros e pistas de corrida, tornam-se ilegais. Até mesmo o Tee-Up, o jogo da classe operária popularizado na Primeira Guerra Mundial, foi banido. Mas milhares de australianos continuam a jogá-lo em ruas escondidas, longe dos olhos da polícia. Muitos consideram os jogos de azar como o álcool, uma parte intrínseca da vida australiana. E a batalha para controlá-los continuará à medida que o foco do governo muda da proteção da moral para a proteção da arrecadação fiscal. A década de 1920 é o prenúncio de uma nova era de otimismo renovado após a guerra e de uma crescente afluência. De liberdade hedonística com uma explosão de clubes de jazz, bordéis e cocaína. A droga geralmente é administrada por farmacêuticos e dentistas como anestésico e para o tratamento de fadiga e depressão. Mas os chefes do crime percebem seu potencial como droga recreativa. Eles a chamam de neve. No final da década, a polícia de Vitória adverte que o uso de cocaína é tão excessivo que está afetando o bem-estar do estado, com centenas de mulheres viciadas jogadas nos parques em condições atordoantes e estupefatas. O potencial da droga de corromper o chamado sexo mais justo atinge a atenção dos cinéfilos. Este filme de 1928, chamado The Menace, visto em cores pela primeira vez, conta a história de um marido que, após descobrir que sua mulher é uma viciada, se esforça para quebrar a rede do tráfico de drogas. Com a ajuda de seus companheiros, ele salva o dia. Com um mágico final hollywoodiano.
Mas naquele mesmo ano, em Nova Gales do Sul, apenas 34 delitos por cocaína são julgados. No entanto, o comércio de neve em Sydney e Melbourne se espalha. Em 1928, a polícia de Nova Gales do Sul cria o primeiro esquadrão antidrogas para controlar a ameaça. A ascensão do automóvel desempenha um papel de destaque no favorecimento do crime. Durante os anos 20, o número de carros multiplica, até que haja mais de 500 mil deles nas ruas. Isso dá aos criminosos mais liberdade para transportar contrabando e bebidas ilegal, após o horário de fechamento às 18 horas. Também ajuda os infratores nas fugas, como visto neste filme governamental. Mas a tecnologia está do lado da lei. E com a introdução da comunicação unilateral, pela primeira vez a polícia é capaz de passar informações da base para os carros, a fim de rastrear criminosos. A Grande Depressão dos anos 1930 traz uma nova onda de crimes. Com 1/3 dos homens desempregados e milhares de famílias despejadas de suas casas, vemos um crescimento nos crimes de fraude e vadiagem e um aumento dos pequenos delitos. Alguns recorrem ao roubo para sobreviver, roubando artigos de primeira necessidade, como comida e roupas. Mas apesar das dificuldades, o amor dos australianos pelos jogos de azar não diminui. Ele cresce. Incapazes de pagar pelo transporte ou entrada nas pistas de corrida, apostadores agora podem jogar nas casas de apostas ilegais fora das pistas. Este documentário jornalístico alerta para os perigos. As apostas controlam ruas inteiras. O preço inicial vive e cresce como um câncer, acabando com o poder aquisitivo das pessoas que precisam de proteção contra os sanguessugas que lhes roubam até o último centavo. O advento do rádio significa que apostadores agora podem ouvir as corridas enquanto fazem as apostas pelo telefone. A casa de apostas sempre vence. À medida que esse estilo de jogo ilegal floresce, os lucros das pistas de corrida e clubes de jockey despencam. E com isso, a arrecadação de impostos. Para combater o problema, os gabinetes estaduais aumentam as punições e iniciam ataques contra casas de apostas ilegais em hotéis e residências suburbanas. Mas isso tem pouco efeito em suas operações. A luta do governo para equilibrar as preocupações com o bem-estar do público e sua necessidade de lucro será um desafio constante. No entanto, existem crimes muito mais graves que precisam ser controlados, como a ascensão de bordéis, guerras entre gangues e o contrabando de drogas ilícitas. A alfândega australiana trabalha secretamente para prevenir o contrabando. Há muitos avisos e placas, mas ainda assim os navios deslizam silenciosamente pelos portos. Às vezes há entre eles representantes de agências do tráfico de drogas. Por causa de alguns dólares, homens se tornam contrabandistas. Para enfrentar a crise, o governo produz filmes para alertar sobre os perigos e deter os contrabandistas. Mas eles têm pouco efeito, já que estão lidando com uma nova geração de criminosos que está dominando as ruas de Sydney. Duas mulheres no centro deste submundo são rivais ferozes, Tilly Devine e Kate Lake.
Estas raras fotos policiais mostram algumas de suas prisões. Divine, uma ex-prostituta, explora habilmente uma brecha na lei que afirma que é ilegal para homens viver dos ganhos das prostitutas. Ela comanda seus próprios bordéis no centro da cidade. Sua inimiga, League, vende drogas ilegais e álcool. Em uma batalha pela supremacia como a maior rainha do crime de Sydney, cada uma conta com um grupo de homens conhecido como Gangues da Lâmina, referindo-se à escolha de suas armas. Suas batalhas geram uma série de ferimentos grotescos, além da morte de alguns de seus membros. Depois de desentendimentos iniciais com a lei e tempo de prisão, a dupla goza de imunidade policial ao oferecer-lhes bebidas grátis e garotas bonitas. As duas mulheres que posam alegremente para as câmeras permanecem rivais e dominam o mundo do crime de Sydney até os anos 40. Mas o maior crime do início do século XX é a continuação do massacre dos primeiros australianos. Em 1928, em Coniston, no Território do Norte, polícia e colonos massacram mais de 31 homens, mulheres e crianças indígenas em uma série de assassinatos motivados por vingança pela morte de um caçador branco. No entanto, nenhuma acusação é feita e um inquérito sobre os assassinatos alega que os colonos agiram em legítima defesa. Por todo o país, dezenas de outros massacres veem seus perpetradores ficarem impunes. Com suas terras tomadas pelos colonos brancos, muitas famílias indígenas passam fome. Algumas dependem do roubo de gado para sobreviver. Na maioria dos estados e territórios, o destino daqueles que são capturados é deixado nas mãos dos donos das prisões, geralmente resultando em flagelações e homicídios. Na Austrália Ocidental, a agência colonial se opõe que agricultores façam justiça com as próprias mãos. Sendo assim, as autoridades locais lidam com os roubos. Isso resulta em um encarceramento em massa. E em 1909, 42% da população carcerária é composta de homens aborígenes. Nas décadas de 20 e 30, o número de prisões cai rapidamente, à medida que os indígenas são transferidos para missões cristãs e reservas, como essa em Hammersmoor, no Território do Norte, onde são isolados dos australianos tradicionais. As missões criam suas próprias punições para manter a lei e a ordem. E em algumas reservas, recrutam policiais indígenas. Em 1943, problemas relacionados à raça e ao racismo na Austrália Ocidental ganham atenção global quando as taxas de violência e homicídio explodem nas minas de ouro. Nos anos 1920, milhares de imigrantes do sul da Europa buscam refúgio na Austrália, fugindo do fascismo e da pobreza. Alguns encontram trabalho nas minas de ouro na costa oeste, mas a presença deles desperta tensões raciais. Em 1934, as hostilidades latentes nas minas de ouro de Kalgoorlie terminam em violência e mortes. Por cima dessa ponte, uma multidão determinada avançou sobre os estrangeiros. Noite adentro, chamas iluminaram o céu a mais de 1,5 km, revelando cenas de desolação semelhantes à guerra. O tumulto começa quando o mineiro australiano bêbado é morto acidentalmente, depois de ter tido a entrada em um bar negada por um barman italiano. Em retaliação, os mineiros e moradores da cidade incendeiam o hotel. Eles continuam em alvoroço pela cidade, bombardeando e destruindo hotéis, lojas e casas de imigrantes do sul da Europa.
Os mineiros ingleses consideram os italianos e jugoslavos traidores que trabalham por salários baixos e os acusam de oferecer suborno em troca de trabalho. Dois homens são mortos e 400 famílias ficam desabrigadas. Policiais extras são trazidos de Perth, a cerca de 500 quilômetros, para dar suporte à polícia local, que está sobrecarregada. São necessários 3 dias para restabelecer a ordem, com 83 condenações e 14 homens indo para a cadeia. Pela primeira vez na história dessa nação, há uma manifestação maciça de simpatia pelos imigrantes do sul da Europa. Um fundo de doações é criado para reconstruir suas casas e lojas. Mas os mineiros locais estão decididos e só concordam em voltar às minas quando os europeus se submeterem a um rigoroso teste de inglês. No mesmo ano, na costa leste, um terrível e misterioso homicídio fascina o país. Em setembro de 1934, um fazendeiro encontra o corpo de uma mulher nos arredores de Albury, em Nova Gales do Sul. É um dos primeiros incidentes em que a polícia e a mídia se unem para obter a ajuda do público para solucionar um crime. Visto em cores pela primeira vez, este filme policial reencena a descoberta do corpo. Eu estava conduzindo meu touro pela grama e parei para acender um cigarro. Então notei um pacote de aparência peculiar deitado próximo ao bueiro. Fui investigar e então eu vi. Era o corpo queimado de uma mulher. Por um minuto fiquei paralisado de pavor. E fui rapidamente para casa para ligar para a delegacia de polícia de Albury. O corpo da mulher está tão queimado que está irreconhecível. Apenas alguns pedaços de seu pijama de seda sobrevivem. A polícia fiscaliza a cena do crime e interroga pessoas por todo o estado, mas não encontra nenhuma testemunha. Na tentativa de descobrir sua identidade, a polícia preserva o corpo em uma banheira forrada de zinco na Universidade de Sydney, onde ele é visto por milhares de pessoas. Retratos falados são publicados nos jornais, mas ainda assim, a identidade da garota do pijama permanece um mistério. O caso desencadeia uma caçada internacional com a polícia buscando pessoas desaparecidas no exterior. A identidade da garota do pijama e de seu assassino permanecem sem solução por uma década. Até 1944, quando um encontro casual resulta em uma descoberta. Em Sydney, o comissário da polícia Bill Mackay está jantando em seu restaurante preferido, Romanos, quando observa um garçom italiano, já conhecido da polícia, agindo de forma suspeita. Mais tarde, na delegacia, Antonio Agostini confessa o assassinato da garota do pijama ocorrido há 10 anos. Era sua esposa, a inglesa Linda. Ele afirma que ela era uma bêbada e que apontou uma arma para sua cabeça. O legista acha que as evidências são insuficientes. Os registros dentários e a cor dos olhos deixam dúvidas se o corpo é mesmo de Linda Agostini. Mas durante o inquérito, testemunhas convencem o legista de que o corpo é da esposa de Agostini. No julgamento do homicídio em Melbourne, o júri conclui que Agostini foi provocado e o declara culpado por homicídio culposo.
Ele é condenado a 6 anos de trabalhos forçados. Agostini cumpre apenas 4 anos de sua sentença e retorna para a Sicília. Se tivesse sido condenado por homicídio doloso, teria sido enforcado. Desde o processo de federação, a pena de morte é usada apenas em circunstâncias severas. E ao longo do século, 114 australianos serão enforcados por homicídio. Mas em 1942, um soldado americano enfrenta a forca em solo australiano. No meio da Segunda Guerra Mundial, seus crimes ameaçam prejudicar o relacionamento da Austrália com seu principal, os Estados Unidos. Um milhão de soldados são enviados para a Austrália para ajudar a combater a guerra no Pacífico. Os bombardeios japoneses em Darwin, em fevereiro de 1942, matam centenas e trazem a Segunda Guerra Mundial ao litoral do país. Em tempos de guerra, a prática de diminuir a iluminação para evitar bombardeios resulta em janelas, ruas e faróis de carros apagados. As ruas escuras de Melbourne anunciam um reino de terror. Os militares americanos trouxeram consigo um serial killer. Três mulheres foram assassinadas em Melbourne, supostamente pelo mesmo homem em 2 semanas. Os corpos das mulheres estranguladas foram encontrados aqui, aqui e aqui. Sobreviventes de outros ataques identificam o soldado Edward Leonski, de 24 anos, em um grupo de militares americanos destacados em Melbourne. Guardas armados cercam a sala reservada para a corte marcial do soldado Leonski, ex-confeiteiro do Bronx, em Nova York, que é acusado de 3 homicídios. O comandante americano general Douglas MacArthur deseja que o assunto seja resolvido o mais rápido possível. Na corte marcial, Leonski confessa aos crimes e é condenado e sentenciado à morte em 17 de julho de 1942. Isso é um problema na relação entre os dois países. E MacArthur, pessoalmente, assina o mandato de execução. Sua ação assertiva é saudada pelo governo. 4 meses depois, Leonski é enforcado na prisão de Pentridge, em Melbourne.